Tudo começou de uma forma que você nem notaria. Sabe aquele aviso que aparece na tela e a gente ignora? Era exatamente isso. Uma caixinha de texto. Sem alarme, sem luz vermelha piscando. Nada dramático. Apenas uma frase curta, fria, impessoal. Processo em verificação. Só isso. Sem um prazo estimado, sem qualquer explicação do que estava sendo verificado. O sistema simplesmente informava que algo precisava ser analisado antes de continuar. E honestamente, quem se preocuparia com isso? No primeiro momento, parecia uma formalidade, algo normal, até esperado em qualquer sistema hoje em dia. Fechei a janela e segui com a minha vida, com a certeza de que em algumas horas, ou no máximo no dia seguinte, tudo voltaria ao normal. Afinal, essas coisas se resolvem sozinhas, não é mesmo? Mas a surpresa veio quando, no dia seguinte, o aviso ainda estava lá, intacto. E no outro dia também. A mesma frase, sem nenhuma mudança, nenhuma atualização. Parecia uma fotografia digital, congelada no tempo e no espaço da minha tela. A curiosidade começou a se transformar em uma leve inquietação. Decidi investigar. Cliquei em tudo que era clicável. Procurei por um botão de detalhes, um link para Saiba Mais, um histórico de notificações. Nada. Era um beco sem saída digital. A única informação disponível era aquela mesma frase, repetida infinitas vezes, como um mantra vazio. A cada login, lá estava ela, me encarando. Processo em verificação. Com o passar dos dias, a situação, que era apenas um incômodo visual, começou a ter consequências reais. Primeiro, foram coisas pequenas. Um acesso a uma área secundária do sistema foi bloqueado. Depois, uma função que eu usava todos os dias apareceu acinzentada, indisponível. Eram restrições sutis, que iam se acumulando como poeira nos cantos. E o mais frustrante era que nada justificava essas perdas. Não havia uma mensagem dizendo acesso negado por motivo X. Era como se o sistema estivesse lentamente se desligando, pedaço por pedaço, mas sem a decência de me comunicar o porquê. Era um definhamento silencioso. E eu era a única testemunha. A sensação era de estar trancado do lado de fora da minha própria casa, com as chaves na mão, mas a fechadura simplesmente parou de funcionar. Sem motivo aparente. A frustração escalou para um nível de desespero. Decidi que precisava falar com alguém. Uma pessoa de verdade. Comecei a caçada por um canal de suporte. E-mails, chats, formulários de contato. Enviei dezenas de mensagens, explicando a situação em detalhes, anexando capturas de tela, implorando por uma resposta. E as respostas vieram. Eram automáticas, claro. Perfeitamente educadas, usando meu nome, agradecendo pelo contato, e absolutamente vazias de conteúdo. Recebemos sua solicitação, e ela está sendo processada. Nossa equipe analisará o seu caso em breve. E a pior de todas, informamos que seu processo continua em verificação. Era um ciclo de respostas que não respondiam nada. Era como gritar em um quarto à prova de som. Minha voz simplesmente não chegava a lugar nenhum. O verdadeiro problema não era o erro em si. Erros acontecem. Sistemas falham. O que me consumia era o silêncio. A ausência total de um interlocutor. A sensação de que não havia um ser humano do outro lado daquela tela. Apenas um algoritmo programado para dar respostas genéricas. Cada nova tentativa de contato, cada e-mail automático reforçava a ideia de que meu problema não estava sendo analisado por ninguém. Estava apenas sendo registrado, arquivado em alguma pasta digital, esquecida em um servidor qualquer. Eu não estava em uma fila de espera. Eu estava em um limbo. Um limbo onde a única companhia era aquela frase insistente. Processo em verificação. O tempo foi passando. Uma semana se transformou em 2. Depois, em 1 mês. Aquele aviso inicial, que um dia foi banal, agora era o centro do meu universo digital. Ele se tornou um símbolo da minha impotência, e o mais estranho começou a acontecer. Eu comecei a me acostumar, comecei a me adaptar às limitações, a encontrar rotas alternativas para fazer o que eu precisava, a contornar as barreiras que o sistema impunha. Era como aprender a viver com uma dor crônica. Você não gosta dela, mas aprende a conviver. O sistema quebrado se tornou o meu novo normal. A raiva deu lugar a uma espécie de resignação melancólica. E então,
uma nova dúvida, ainda mais perturbadora, começou a surgir na minha mente. E se o problema já tivesse sido resolvido? E se, em algum momento, alguém realmente olhou para o meu caso, clicou em um botão e consertou tudo, mas simplesmente esqueceu de me avisar? Ou pior, e se o sistema tivesse me classificado como um caso perdido e simplesmente me deixado para trás? A incerteza era quase pior do que a certeza de um problema. A falta de um ponto final, de uma conclusão, era enlouquecedora. Eu estava preso em um estado permanente de verificação, sem saber se ainda havia algo a ser verificado ou se eu tinha sido completamente esquecido pelo sistema. Essa história, no fundo, não é sobre um erro de computador. É sobre a nossa relação com a tecnologia e com as instituições que dependem dela. É sobre a desumanização dos processos. É sobre como a eficiência automatizada pode paradoxalmente criar as formas mais ineficientes e frustrantes de burocracia. Quantas vezes você já se sentiu falando com uma parede ao tentar resolver um problema com um banco, uma empresa de telefonia ou um serviço público? Quantas vezes recebeu uma resposta automática que não resolvia absolutamente nada? Essa sensação de ser apenas um número, um ticket, um processo em verificação, é uma experiência universal em nosso mundo moderno. Estamos construindo sistemas incrivelmente complexos, mas estamos esquecendo da peça mais importante. A conexão humana. A tecnologia deveria nos servir, nos empoderar, tornar nossas vidas mais fáceis. Mas, quando mal projetada, quando desprovida de empatia, ela cria barreiras invisíveis, labirintos digitais dos quais é quase impossível escapar. O silêncio de um sistema pode ser mais ensurdecedor do que qualquer alarme. E a pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a aceitar isso? Até que ponto vamos nos resignar a viver em um estado perpétuo de verificação, esperando por uma resposta que talvez nunca chegue? A verdadeira falha não está no código, mas na filosofia por trás dele. No final das contas, o que mais precisamos não é de um sistema perfeito, mas de um sistema que se lembre que do outro lado da tela existe sempre uma pessoa. Obrigado por assistir e refletir comigo sobre isso. Se você já passou por algo parecido, compartilhe sua história nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como este. Até a próxima! Você já se sentiu preso dentro de um sistema? Eu passei por isso. E a história que vou contar hoje é sobre a sensação de ser invisível para uma máquina que deveria te servir. Tudo começou com um processo simples, ou pelo menos deveria ser. Sem progresso, sem novidades, sem vida. Era um ciclo de frustração diária. Uma data e uma hora. Só isso. Nenhuma explicação, nenhum detalhe sobre o que havia sido atualizado. Mas para mim, aquilo foi como um sinal de fumaça em uma ilha deserta. Significava que alguém, em algum lugar do mundo, ainda estava interagindo com aquele processo. Não era um fantasma. Não estava totalmente abandonado. Essa pequena migalha de informação foi o suficiente para mudar tudo. Me deu um pingo de esperança e acendeu uma faísca de determinação. Eu não ia mais esperar passivamente. Era hora de agir. Era hora de encontrar a pessoa por trás daquela atualização. A partir daquele momento, minha missão se tornou encontrar uma brecha humana naquele labirinto digital. Acredite, não foi fácil. O sistema parecia ter sido projetado exatamente para impedir isso.
menus infinitos que levam a lugar nenhum, formulários de contato que respondem com mensagens automáticas, números de telefone que te colocam em uma espera musical eterna. É uma fortaleza digital, construída para te manter do lado de fora. Eu tentei de tudo. Enviei e-mails para todos os endereços que consegui encontrar. Preenchi formulários de Fale Conosco com a mesma história, repetidamente. Naveguei por fóruns e comunidades online, procurando por alguém que tivesse passado por algo parecido. Cada tentativa era como gritar em um vácuo. As respostas, quando vinham, eram sempre as mesmas. Por favor, aguarde a atualização no sistema. Eles me empurravam de volta para a mesma cela digital, de onde eu estava tentando escapar. A frustração era imensa. Parecia que o sistema era projetado para desgastar você, para te fazer desistir. Mas aquela pequena atualização na tela era minha bússola. Ela me dizia que havia um norte, havia alguém, então eu continuei. Era uma busca quase obsessiva. Eu não queria privilégios, não queria furar a fila. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Queria que alguém olhasse para o meu caso como um problema a ser resolvido, e não como um ticket a ser fechado. Em meio a dezenas de respostas automáticas, uma mensagem se destacou. Era curta, quase monossilábica. Não vinha de um endereço de e-mail oficial, mas de um contato que eu havia encontrado em um canto esquecido da internet. A mensagem não resolvia o meu problema. Não dizia "está tudo resolvido", mas ela confirmava algo crucial. Ela dizia que meu processo estava, de fato, parado. E o motivo era uma inconsistência mínima, um detalhe tão pequeno, tão irrelevante para a lógica humana, que era quase ridículo. Uma informação em um campo que não batia com outra em um sistema diferente. Para qualquer pessoa, seria algo fácil de ignorar ou corrigir. Mas para a lógica fria e implacável do sistema, era um muro intransponível. A máquina não sabia como lidar com aquela pequena imperfeição. Então, ela simplesmente parou e me deixou parado junto com ela. Aquela mensagem curta foi, ao mesmo tempo, um alívio e um soco no estômago. Alívio por finalmente saber a causa, e um soco por perceber o quão frágil e estúpido o sistema podia ser. O maior problema era que não havia como corrigir essa inconsistência pelo sistema comum. Eu não tinha acesso ao campo que precisava ser alterado. E a nossa luta não é contra um erro, mas contra a própria perfeição
indiferente da máquina. Essa experiência me ensinou a importância de procurar a brecha humana, de nunca aceitar um não de um robô. Porque em algum lugar, por trás de cada linha de código de cada firewall, ainda existem pessoas. E às vezes, uma única pessoa disposta a ouvir é tudo o que precisamos para nos libertar. Se você já passou por algo parecido, deixe seu comentário. É bom saber que não estamos sozinhos nessa luta contra os moinhos de vento digitais. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.